Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bom? Estou aqui dando continuidade ao nosso projeto AEP Atualidades, hoje sem a presença do ilustre mestre Ítalo Trigueiro, está com a filhinha doente, então hoje ele não comparecerá à nossa aula, mas em breve ele retorna e nós temos muitos temas ainda para discutir com você nesse projeto, tá ok? O AEP Atualidades, ele surgiu como uma ideia de mudar a sua forma de ver a disciplina, porque muitos de vocês acreditam que tem coisa demais a estudar. Então, o que a gente está fazendo? Está simplificando. Toda semana um vídeo novo, quase sempre no formato bate-bola, eu e o Trigueiro conversando um pouco sobre algum assunto relevante da semana. Hoje vai ser só comigo, porque esse projeto ele não vai ter nenhum tipo de parada, se Deus quiser, e a gente vai falar um pouquinho de um tema que é bem polêmico. Vocês estão hoje aptos a estudar um pouquinho mais sobre política. E o momento político do Brasil ele é muito turbulento. O momento político do Brasil ele é de instabilidade. E você vai ver como esse momento político ele interfere tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, fazendo com que lá fora o Brasil ele perca uma credibilidade obtida ao longo de alguns anos anteriores, tá ok? Vem aqui comigo. Vamos falar um pouquinho de política. E para a gente falar de política, nós vamos citar alguns cargos. Alguns cargos que ocupam, certo? O poder executivo e o poder legislativo. Porque ao falar desses cargos, nós poderemos falar de uma série de coisas que ocorrem no cenário político brasileiro hoje. Dentro do poder executivo, creio eu que eu lhe citaria aqui, certo? A presidente. E o que você está falando a presidente? Porque nos referimos aqui à presidente afastada, Dilma Rousseff, a petista, que ganhou democraticamente a sua corrida pela reeleição no ano de 2014. Embora hoje nós tenhamos como presidente em exercício o Michel Temer, do PMDB, que na mesma corrida de 2014 foi eleito na chapa junto com a Dilma Rousseff como vice-presidente e que hoje, por conta do processo de impeachment que ainda não está concluindo, tramita no Senado Federal, está ocupando interinamente o cargo de presidente da República, tá ok? Vou citar também, na esfera estadual, o governador e na esfera municipal, o prefeito, certo? Os nossos cargos do poder executivo, somado aí aos ministros, secretários, aos vices, tudo bem? Hoje, nós vamos dar ênfase a quem? Vamos dar ênfase ao cargo de presidente. Por qual motivo? Porque parte da nossa aula tratará sobre o impeachment, tá ok? Dentro do ponto de vista legislativo, falarei dos mais importantes, não é? E citarei a você quem? Agora em vermelho. Citarei os senadores da República, os deputados, tanto federais quanto estaduais, certo? Deixarei de lado os distritais e colocarei aqui os vereadores. Falei, colocarei, me lembrei muito do Cebolinha, né? Hoje a aula está um pouco mais triste. Por quê? Porque sem o Trigueiro aqui eu não fico correndo o risco constante de ficar cego por conta de uma narigada. Eu sei que quando eu faltar, ele vai utilizar esse vídeo aqui para falar da minha boca. Mas eu quero dizer a você, olhe bem nos meus olhos, bem nos meus olhos. Se você já viu uma boca tão parecida com a da Angelina Jolie quanto a minha, você pode ter certeza que encontrou a pessoa certa para casar. Quem diz isso é a minha esposa, viu? Vem cá. Pessoal, a gente vai utilizar agora quem para marcar aqui? Os senadores da República e os deputados federais, que compõem juntos o tal do, aí só abreviaçãozinha aqui, Congresso Nacional. O tal do Congresso Nacional. Perfeito. Vamos lá. Utilizando aqui o presidente da República, eleito por que tipo de voto? O voto
majoritário. Nilton, pera ainda, presidente eleito por voto majoritário. Eu acho que dá para me falar que os membros do executivo são eleitos por voto majoritário, beleza. Mas você não pode ir nessa lógica para os membros do legislativo. Vamos usar aqui nossa canetinha preta. Senadores, eleitos por que tipo de voto? Eleitos por voto majoritário. Eleitos por voto majoritário. Nilton, pera ainda. Há algum outro membro do Poder Legislativo aqui também eleito por voto majoritário? Dentre estes aqui, não. Tá ok? Nem deputado federal, nem deputado estadual, nem vereador. Nilton, então vem cá. Como é que os outros são eleitos? Dando ênfase, claro, aos deputados federais. Eles são eleitos através do voto proporcional, de lista aberta. Nilton, me responda uma coisa. Já que a gente está falando aí, o que é que a gente pode fazer para aumentar um pouquinho mais a informação, entrando muito bem no que está acontecendo ao longo dessa semana? Comigo, olha, eu vou ter que colocar a data aqui. Até porque o vídeo será postado amanhã, na sexta-feira. Então, eu tenho que colocar aqui a data do dia 7 de julho do ano de 2016. Principalmente no que diz respeito a quê? Principalmente no que diz respeito à Câmara dos Deputados. Você aí que está acompanhando o processo de impeachment da presidente da República deve saber que, vem aqui comigo, nós temos uma linha sucessória. O presidente da República, caso este venha a ser afastado, assume quem? O vice-presidente da República. Até aqui nós temos aqueles que dão continuidade ao mandato, tá ok? O restante assumirá de maneira interina, inclusive tendo a responsabilidade, o dever de convocar novas eleições desde aberto a última vaga. Nilton, quem será depois do vice? Olha que coisa legal aqui. Vamos usar a canetinha vermelha porque essa é a notícia da semana. É o que está bombando a partir de hoje. Olha a data aqui, ó. Nós teremos quem? O presidente da Câmara dos Deputados. Vem aqui comigo. Nilton, quem é o presidente da Câmara dos Deputados? Velho, se você me perguntasse até hoje, nós teríamos aqui um pequeno probleminha ao responder. Por qual motivo? Nós tínhamos um presidente afastado. Como é o nome dele? PMDBista Eduardo Cunha. Nilton, pera ainda, o mesmo Eduardo Cunha que teria dito ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que não possuía contas não declaradas no exterior. Exatamente. Pera aí, Nilton, eu acho que a gente não está falando do mesmo Eduardo Cunha, não. É aquele Eduardo Cunha que aparecia de maneira até muito serena, embora tantos ataques caíssem sobre ele e, inclusive, posteriormente, sobre sua família, sua mulher e sua filha mais velha, que dizia que não devia nada a ninguém, aquele mesmo Eduardo Cunha que muitas vezes acabava afrontando a própria opinião pública brasileira, os seus pares dentro da Câmara dos Deputados e saindo muito bem dentro do perfeito uso de sua oratória e do domínio que tem do regimento interno da Câmara dos Deputados e da amplitude do conhecimento jurídico. Este mesmo Eduardo Cunha. Então, ele era o presidente afastado da Câmara dos Deputados. E no seu lugar, nós tínhamos o Valdir Maranhão, o presidente interino da Câmara dos Deputados. Nilton, o que é que você pode me falar a respeito disso? Posso lhe falar que hoje, dia 7 de julho, o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, renunciou à presidência da Câmara. Inclusive, pessoal, nós estamos gravando por volta aqui de 2h20 da tarde. Amanhã, hoje ainda, claro, você vai ver muito isso nos jornais. Amanhã, quando esse vídeo for ao ar, à 1h da tarde, você estará com esse assunto bombando. Por quê? Porque se iniciará neste momento uma análise do discurso da
renúncia. Nilton, por qual motivo? Adivinha, velho? O Eduardo Cunha chorou. Eu sou um artista. Meu sonho era fazer novela mexicana. Já imaginou eu falando com você? Eu sou seu marido. E a boca mexendo depois que a frase acaba? Eu acho isso lindo, certo? O Eduardo Cunha chorou. Ele assistiu Maria do Bairro, ele assistiu Marimar, ele assistiu tudo aquilo que fazia você se comover. O Eduardo Cunha teve uma escola, a novela Carrossel. Você não lembra não? Cirilo apaixonado pela Maria Joaquina chorando? Pois ele chorou. Ele disse o quê? Eu sou alvo de perseguição. E sabe por que ele disse que era alvo de perseguição? Porque ele, Eduardo Cunha, teria sido aquele que levou à frente, quase que como o anunciador de toda a verdade, quase que como o condutor de um povo rumo à salvação. Ele conduziu, ele iniciou, ele levou à frente o pedido de impeachment da presidente afastada, agora afastada, Dilma Rousseff. Então, ele, Eduardo Cunha, chorou porque disse que é alvo de perseguição política. Ele, Eduardo Cunha, chorou porque disse que sua família tem sido alvo de uma perseguição desenfreada. E ele, Eduardo Cunha, disse, certo, que hoje a Câmara dos Deputados, hoje no dia de sua renúncia, estaria com uma presidência acéfala e com uma interinidade, certo, bizarra. Diga-se de passagem, referindo-se a quem? Ao Valdir Maranhão. Lembra dele, do Valdir Maranhão? É aquele que tentou barrar o processo de impeachment e depois voltou atrás em sua própria decisão, gerando assim um clima de certo constrangimento dentro da Câmara dos Deputados. Aliás, clima de certo constrangimento que está bem aqui, ó, nessa Câmara dos Deputados, quando, não sei se você lembra, votou pela admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não sei se você lembra, né? Mas tinha toda aquela, por Deus, pela pátria, pela família, pela minha esposa, pela fidelidade, pela honestidade, eu voto sim. Aí se empolgava, né? Aí tinha deputado que não queria saber de outro local, ficava bem ali pertinho no microfone, quando cada um ia votar, ele ficava lá, né? Fazendo, parecia gangueira aqui do Bom Jardim aqui, de Fortaleza. Então tinha todo um esquema como esse. Nilton, vem cá, eu fiquei muito abismado. Eu fiquei muito constrangido no dia daquela votação. O que foi que ocorreu ali? Não fico constrangido não, sabe por quê? Porque lembre que deputados federais são eleitos pelo voto proporcional. E eu até lhe aconselho uma certa pesquisa sobre esse voto proporcional. Porque você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o quociente eleitoral e você vai encontrar o quociente partidário. E vai deixar de ser enrolado, sabe? Porque de vez em quando você recebe aí por e-mail, né, que é uma coisa que está ficando mais no passado, agora é pelo WhatsApp, entre um nude e outro você recebe uma informação, né, inclusive tem um nude rolando aí no WhatsApp, que é um nude do professor Ítalo Trigueiro, estão chamando de leitãozinho gostoso aí no WhatsApp, mas eu não sei se esse nude é verdadeiro, né? Tenho muito medo de repassar esse tipo de coisa, vai que recaiu na lei Caroline Dickmann, então eu tenho muito medo, principalmente depois do marco civil da internet, mas se você vê aí, né, a foto de um nude, leitãozinho gostoso, a forte probabilidade de ser o professor Ítalo Trigueiro. Como ele não está aqui hoje, velho, então posso falar o que eu quiser dele, que ele não vai poder se defender. Hoje ele não tem direito a contraditório nem ampla defesa, tá ok? Vem aqui comigo. Quociente eleitoral. Eu pego o número de votos válidos, por isso que você não vai ser mais enrolado. Quando receber pelo WhatsApp aquela ideia de que voto branco vai para quem está ganhando, de que voto nulo anula a eleição, certo? Por quê? Porque não está inserido aqui dentro do rol de votos válidos, dividido pelo número de vagas. Eu terei o quociente eleitoral. Aí depois eu terei o número de votos obtidos pelo partido, dividido pelo quociente eleitoral, e terei o número de vagas para cada partido, o número de vagas para a legenda. E o que é que eu encontrarei ali? Eu encontrarei candidatos super bem votados e aqueles que não atingiram o necessário para entrarem por conta própria. Então serão içados, serão puxados por aqueles mais bem votados, fazendo assim com que grande parte, esmagadora parte desses deputados federais que naquele dia proporcionaram um show de horrores não tenham sido eleitos, eu vou usar o termo diretamente, certo?
por você. Então, vale a pena, até por uma questão de conscientização política, para que você não seja um analfabeto político, que você entenda um pouquinho mais, principalmente, desse voto proporcional, do quociente eleitoral, do quociente partidário, tá ok? Voltando para a linha sucessória, nós temos aqui o presidente da casa, certo? O senhor Eduardo Cunha renunciando, interinamente continua o Valdir Maranhão, mas agora, se eu não me engano, eles têm 5 dias úteis para anunciar quem comandará a Câmara dos Deputados. Lembrando que eles representam você. Por quê? Porque os senadores são eleitos por voto majoritário por um motivo. Qual é o motivo? Eles representam o Estado. Então, independente do tamanho do Estado ou do tamanho de sua população, como uma unidade, cada Estado terá direito a 3 senadores, inclusive, né, fazendo uma referência ao Distrito Federal. Portanto, se você vier para cá, como são 26 estados, mais um Distrito Federal, portanto, 27 unidades ao todo, vezes os 3 ao qual cada um tem direito, nós teremos o quê? 81 senadores. Então, temos 81 senadores, mas, em compensação, temos um número muito maior de deputados federais. Eleitos por este voto proporcional, estes deputados federais hoje somam o número de 513. Inclusive, esses números aqui são importantes para você, sabe por quê? Porque você deve lembrar que para votar a admissibilidade do processo de impeachment, do pedido de impeachment, dentro da Câmara dos Deputados, era necessária a aprovação por 2/3 da casa. A mesma coisa que na rodada final será necessário, dentro do Senado Federal, serão necessários 2/3 para o impeachment, para a cassação da presidente Dilma Rousseff, tá ok? Inclusive, pessoal, note que esse pedido de impeachment ele tem passado por um longo processo. Tudo indica, certo? Que lá no finalzinho de agosto nós teremos um desfecho dessa querela, que é esse pedido de impeachment. Lembro também que, como o professor Ítalo Trigueiro muito fala, dentro das provas de atualidades, nós encontramos muitas vinculações geohistóricas. Newton, o que é isso? Algumas referências ao mesmo fato ou a fatos similares ocorridos em um período distinto. Por exemplo, estamos falando hoje do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Nada impede que nós venhamos a lembrar de outros processos de impeachment dentro da América Latina, fazendo referência ao impeachment do Fernando Lugo no Paraguai no ano de 2012, inclusive que gerou ao Brasil uma certa problemática dentro do Mercosul, com a suspensão do Paraguai e a aceitação do pedido de adesão da Venezuela, tá ok? Também queria que você lembrasse de um rapaz chamado Manuel Zelaya, em Honduras, não me recordo agora, mas acho que 2009, tá ok? Além de outro processo de impeachment ocorrido também em território brasileiro, como é o caso do Fernando Collor de Mello, lembra da famosa geração cara pintada, estudantes indo às ruas exigindo a saída do Fernando Collor de Mello, que passou, né? Hoje o Collor, senador do PTC, se eu não me engano, Partido Trabalhista Cristão, ele, Collor, que se elegeu lá em 1989, disputando inclusive o segundo turno contra o Luiz Inácio Lula da Silva. O Collor, naquela época, era do PRN, Partido da Redemocratização Nacional, mas vamos vir aqui, dar continuidade aqui, ó, a nossa linha sucessória, para falar um pouquinho mais desse apanhado eleitoral no Brasil de 89 para cá. Olha o que é que nós temos aqui, o pré. Aí eu não coloquei o Szinho aqui, vou apagar com o dedo mesmo, que eu sou selvagem, né? O presidente da Câmara, na ausência do presidente da Câmara, estou botando agora todo mundo em vermelhinho, porque será todo mundo interino, tá ok? Nós teremos o presidente do Senado, a ilustríssima figura de Renan Calheiros, tá ok? E na ausência do presidente do Senado,
nós teremos o presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os membros do Supremo Tribunal Federal são indicados pela Presidente da República, são sabatinados pelo Senado Federal, portanto não são eleitos nem por voto majoritário nem por voto proporcional. Outra coisa, no caso de julgamento de crimes comuns contra a Presidente da República, é o Supremo Tribunal Federal que tem essa atribuição. Mas como o processo de impeachment ele recai sobre um crime de responsabilidade atrelado às famosas pedaladas fiscais. Então, com crimes de responsabilidade, a atribuição vai para quem? A atribuição comigo aqui, ó. A atribuição vai para o Senado Federal. Então, quem está julgando o impeachment é o Senado Federal. E quando nós tivermos lá no finalzinho para sabermos se ela vai sofrer todas as punições que o impeachment acarreta, como, por exemplo, certo, a não possibilidade de exercer função pública por 5 anos, a inelegibilidade, a perda do cargo, nós vamos encontrar bem aqui, ó, 2/3, ou seja, haverá necessidade de 54 senadores votando por esse impeachment. Uma outra coisinha, lembre que nós tivemos uma votação no Senado, foi a votação pelo afastamento da Presidente da República. E este afastamento se dava por uma maioria simples. Esse afastamento bastava que nós tivéssemos 50% mais um. São 81 senadores, então bastava 41 para que ela fosse afastada. Como foi? Sabe com quantos votos? À época, 55, se eu não me engano. 55 senadores, ou seja, pelo afastamento que não exigia 2/3, ela teve mais do que o necessário para que ela fosse impeachmentada no frigir dos ovos, na cena derradeira do impeachment. Tá ok? Vem para cá. Newton, então, quer dizer que todos estes elementos se relacionam quando o assunto é impeachment. Exatamente. Newton, então, vem cá. Quer dizer que é bom que eu conheça um pouquinho sobre a trajetória dessa Presidente da República. Mas mais do que isso, é muito bom que você entenda um pouquinho sobre o panorama eleitoral para este cargo no Brasil posterior à ditadura militar. Nós tivemos eleições quando? Vem aqui comigo. Dá para escrever bem aqui, não dá? 1989. Nós vamos ter eleição depois quando? No ano de 1994, aí nós teremos eleição, a nossa primeira reeleição, certo? Em 1998, aí nós teremos de novo no ano de 2002, tempo bom. Aqui a gente não só ganhava a Copa do Mundo, mas ganhava da Alemanha, porque isso é muito importante, porque toda vida que eu falo de Brasil e Alemanha dá vontade de chorar, que nem o Eduardo Cunha, porque eu fiquei gritando no bar feito um doido, depois da Alemanha ter feito 5 gols no Brasil. Vai Brasil que ainda dá, até hoje eu me arrependo disso, até hoje. Eu fiz postagem no Facebook dizendo que eu acreditava, eu acredito nada agora, nada, não acredito mais, certo? Em 2002 nós ganhávamos da Alemanha Ronaldinho, né? Porque não tinha, naquela época, este negócio de travesti. Desculpa, Ronaldinho aqui com o cabelinho do Cascão, fazendo gol na Alemanha do Oliver Kahn. Pensa que prosseguir a atualidade não sabe das coisas? Sabe, rapaz. Não é só decorar informação, né, de fofoca, não. 2002, em 2006, uma nova eleição. Aí nós tivemos 2010, a primeira vez que elegemos uma presidente mulher, não é? E em 2014, nós tivemos a reeleição da Dilma Rousseff. Vem comigo aqui, retroagindo nessa nossa linha do tempo. Não sei se vocês tocou, mas eu deixei uma lacuna bem aqui. Por quê, Nilton? Porque é o ano de 1992. E vamos falar de algumas curiosidades, não é isso? 1989. Fernando Collor de Mello do PRN, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Fernando Collor de Mello eleito presidente da República, porém impeachmentado em 1992, quando assume o seu vice Itamar Franco, qual partido? PMDB. O PMDB sobe ao poder depois que o presidente é impeachmentado e o vice assume. Lembrando que
Já tínhamos um histórico de vice assumindo presidência com o José Sarney. Nas eleições indiretas de Tancredo Neves, né? Após a morte, assume José Sarney. E depois pesquise qual é o partido dele, tá ok? 1900, você não vai se espantar com o partido dele. 1994, nós temos, pela euforia do Plano Real, um candidato meteórico, um ex-ministro da Fazenda, lembrando que o Plano Real foi lançado durante o governo Itamar Franco, com o ministro Fernando Henrique Cardoso, que concorria aqui contra Luiz Inácio Lula da Silva, ele, Fernando Henrique, do PSDB, e vencia aquelas eleições de maneira arrastadora, né? Esmagadora. Fazendo uso da emenda da reeleição, se eu não me engano, do ano de 97, data não é meu forte, em 1998, Fernando Henrique se reelege, disputando mais uma vez a presidência da República contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Nilton, o que é que nós temos aqui? Algo bastante importante. Nós temos Lula. Nós temos o que mais? Derrota. Nilton, então, o Lula era um grande derrotado quando concorria ao cargo de presidência da República? Exatamente. Nós temos outros fatores também. Uma reviravolta dada pelo PT. Grande parte da culpa, vou chamar assim, desta reviravolta se dá por um motivo bem simples. Qual é o motivo? As privatizações, até certo ponto, mal sucedidas por uma série de contestações do governo PSDBista. Então, o que é que vai acontecer? Em 2002, como uma onda vermelha, algo que, inclusive, havia passado por alguns países da América Latina no fim da década anterior e no início da década de 2000, né? E nós tínhamos o quê? Luiz Inácio Lula da Silva, vencendo as eleições presidenciais contra José Serra, do PSDB, em 2006, depois de muita turbulência. Nilton, muita turbulência por conta de quê? Muita turbulência por conta daquilo que veio à tona em 2005. A questão do mensalão, a compra do voto de parlamentares para favorecimento do governo, né? Mesmo assim, conseguiu a reeleição em 2006. Então, nós temos um outro fator importante, pessoal. Vem aqui comigo. Lula, ele participou das 5 primeiras eleições para o cargo de presidente da República de um Brasil redemocratizado. Nilton, o que é que você chama de Brasil redemocratizado? O Brasil posterior à ditadura civil-militar, que vai de 1964 a 1985. Lembrando que nós teremos aqui, quando a oportunidade aparecer, uma aulinha sobre a Comissão Nacional da Verdade, que apura violações aos direitos, apurou, né, até o ano de 2014, violação aos direitos humanos ocorridas entre 46 e 88. Grande parte dessas violações ocorridas no período de 64 a 85. E grande parte dessas violações não podendo ser julgadas ou condenadas, os seus autores, claro, por conta da lei de anistia de 79. Então, velho, é só o que a gente tem assunto. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, dá uma pausazinha aqui. Meu coleguinha, educação muda a sua vida. Muda a sua vida. Então, se você acha que de vez em quando é perda de tempo acumular informação, saiba, você está, nesse momento, garantindo o seu futuro, velho. E o que a gente faz aqui no curso Agora Eu Passo é dar a você a possibilidade de caminhar da maneira como você quer neste seu futuro. Então, o que é que você está fazendo aí? O YouTube é muito pouco para você. Corre, acessa www.cursoagoraeupasso.com.br. Vem ter um contato com os melhores professores do Brasil. E eu estou falando isso dos outros. E o que eu estou aqui porque o pessoal gosta de mim. Mas você vai ter em contato aqui, meu irmãozinho, dentro da atualidade, meu parceiro, professor Ítalo Trigueiro, dentro da matemática, professor Pedro Evaristo, dentro da língua portuguesa, o professor Macedo Martins. Se você está pensando em fazer concurso para banco, tem um Cirlo, show de bola. A gente tem a Estefânia, o Juliano Menezes, o Emerson Castelo Branco. Velho, eu me sinto no Real Madrid dos concursos, velho. Aqui nós temos uma equipe de galácticos. E detalhe, nós somos apenas bons, porque deixa a concorrência aí se matando para saber quem são os melhores. Por enquanto, a gente faz o nosso trabalho garantindo a você a aprovação do seu concurso público, tá ok? Olha o tanto de informação que a gente está te dando.
Olha o tanto de informação que você tem. E é uma aula gratuita. E é uma aula por YouTube. Imagina o que é que você não vai encontrar dentro da nossa plataforma, cara. Imagina aí o gás que a gente não dá aqui. Sabe por quê? Porque a gente faz uma coisa que é bem interessante. A gente trabalha com amor. Você deve notar, se for procurar o meu Facebook, for procurar o Facebook do Trigueiro, eu falo muito do Trigueiro, porque além de professores da mesma matéria, nós somos velhos conhecidos. Nunca tivemos relacionamentos amorosos, por favor, viu? Velhos conhecidos. E olha o amor que a gente bota nisso aqui. A gente abraçou esse projeto, a gente acredita nesse projeto, mas sabe por quê? Porque você está aí nos assistindo. Porque quando a gente recebe um e-mail, quando a gente recebe uma mensagem inbox pelo Facebook, a gente sabe que você dá muito valor ao que a gente faz. Então eu não vou chorar que nem o Eduardo Cunha, com lágrimas de crocodilo, mas eu agradeço também muito a você, meu aluno, muito a você, minha aluna, pelo bem que você nos faz. É através da sua motivação que a gente tem cada vez mais coragem de vir aqui, expor informações que acontecem, às vezes, há pouquíssimos minutos atrás, como o caso, por exemplo, da renúncia do Eduardo Cunha à presidência da República. A presidência da República é ótimo, né? A presidência da Câmara. Olha o que a gente tem aqui, velho. São 7 de julho de 2016, exatamente às 2h42. Às 14h42. Então, velho, quem é que tem coragem de fazer isso? Tem muito professor que está com medo aí de expor o rostinho, achando que pode errar e falar alguma coisa que não deve. A gente tá aqui, ó, é para junto a você garantir a aprovação, tá ok? Vamos lá, galera. O que é que a gente tem aqui? Lula, 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 Lula. E bem aqui nós vamos ter a Dilma. Detalhe, mulher. Nilton, pelo amor de Deus, que comentário misógino. Não, não. Faça um apanhado histórico das candidaturas femininas a vários cargos, mas principalmente à presidência da República, e veja qual se destaca em alguma dessas candidaturas. Detalhe, aqui nós temos duas. Dilma Rousseff e, à época, Marina Silva disputando pelo PV, pelo Partido Verde, lembra disso? Ela, Marina, que saía do PT. E detalhe, depois você vai ver ela, Marina, disputando de novo com a Dilma Rousseff, após a morte do Eduardo Campos, não sei se você lembra disso, mas bem aqui, pessoal, nós tínhamos uma presidente, eu vou chamar de presidenta, a forma como ela se, né, autodenominava naquela época. Ela, Dilma, nunca tinha sido candidata a nada. Então, grande parte da força que ela, Dilma, assume é uma força que vem do cabo eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje, né, por uma série de fatores, se tornou uma figura bem polêmica. Nilton, por qual série de fatores? E falo já já, tá ok? E em 2014, ela também faz uso dessa reeleição, porém, aqui contra o José Serra, bem aqui contra o Aécio Neves. E nós tivemos uma eleição um pouco mais apertada. E essa eleição um pouco mais apertada gerou um clima de instabilidade dentro do início do seu novo mandato, dentro do início daquilo que nós chamamos, né, de reeleição, de mandato da reeleição. Nilton, mas por quê? Por uma série de fatores, pessoal. Mas, dentre outros fatores, eu vou lhe falar de uma coisinha que tem abalado as estruturas da política brasileira. Ela se chama o quê? Vamos arrumar um espacinho, dá para ir bem para cá, não dá? Se chama Polícia Federal. Polícia Federal. A PF. PF aqui é prato feito. É quando a gente chega bem ali no restaurante e pede um negócio que vem com substância para passar 14 dias. Se você comer um prato feito aqui em Fortaleza, no Ceará, você é capaz de passar 132 horas, 894 mil minutos sem se alimentar, porque você vai estar de bucho cheio. Tá ok? Inclusive, você deve notar pelo porte físico avantajado dos professores de atualidades que você tem. Isso não é força, isso é gordura. Tá ok? Então vamos lá. PF. Principalmente no que diz respeito à operação Lava Jato. Certo que nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais a fundo. E nós, a respeito dessa Lava Jato, teremos, aí eu vou abreviar por uma questão de espaço, né, que dá o crédito devido às delações ou colaborações premiadas, DP, Deus queira que você não vá associar esse TP a nada que você viu em outro site aí que é de assuntos um pouco impróprios, tá ok? E a leniência, né? Fazendo referência... Mas eu vou tirar esse TP, eu vou transformar esse D num C, para falar de colaboração premiada. Tá dando certo não esse termo aqui. Nilton,
Colaboração ou delação premiada. Pois é, né? Aí nós temos aqui um entrave, né? Uma polêmica, inclusive uma polêmica que é hoje travada por vários juristas. Poderia eu premiar um facínora, um canalha, um corrupto, certo? Um usurpador, pelo fato de ter participado de um esquema fraudulento, pelo fato de ter participado em um esquema de desvio de verba, pelo fato de ele agora estar delatando aqueles que com ele participaram? Será que eu posso? Será que eu posso premiá-lo pelas atitudes corruptas cometidas durante certo exercício de suas funções ou quando tinha proximidade com aqueles que estão no poder? Então aí nós temos um dilema, no mínimo ético, você concorda comigo? Então aqui a Lava Jato vem abalando as estruturas. Em um outro momento, claro, nós falaremos de quê? De como essa crise política ela reflete no campo econômico, como lá fora o Brasil gera incertezas e como essas incertezas fazem com que a nossa nota, de acordo com as empresas responsáveis por esse tipo de análise, né, Standard, Fitch, Moody's, tem caído cada vez mais. Velho, nós temos muita coisa para comentar, mas por enquanto você tem um apanhado sobre política e olha que coisa interessante e vergonhosa. Olha o que é que nós temos aqui. Nós temos uma aula sobre política e que vai bater na atuação da Polícia Federal. Detalhe, fazendo uso de lei, se não me engano, Lei 12.850/2013, que é uma lei de combate a organizações criminosas. Então, o que é que você tem aqui, cara? Ah, detalhe, se é para citar lei, vem cá. Aqui a gente faz mais do que qualquer outro vem fazer por você. Dê uma olhadinha também na Lei 1079/50. Custa nada, velho, custa nada. Newton, eu não entendo nada de direito. Pois olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu dizia isso também, sabe? E comecei a gostar de direito assim de maneira sobrecomum. Hoje sou acadêmico de direito, adoro direito constitucional, adoro direito penal, não posso dizer que domino, mas gosto muito das leituras que tenho a respeito dos temas, certo? E você que tem medo de encarar uma lei, a leitura de uma lei, tenha mais não, cara. Vá lá na Lei 1079/50, veja o artigo 4º, quais são os crimes de responsabilidade, e depois aguce ainda mais sua curiosidade, vá lá no artigo 9º, vá lá no artigo 10 e veja a respeito do que essa Dilma está sendo enquadrada, né? O que são as pedaladas fiscais, o que elas definitivamente são dentro dessa lei 1079/50, veja a questão da improbidade, né? Veja a questão como é que eu posso falar para você, com relação ao orçamento da União, da incompatibilidade do que se fala com aquilo que o orçamento diz. Então dê uma olhadinha lá na lei 1079, artigo 4º, artigo 9º e artigo 10. Dentro do artigo 4º, incisos 5 e 6, você vai gostar. Passe a ter prazer pelo que você faz. Passe a ter prazer pelo que você procura, porque assim você vai garantir sua aprovação. Ah, é porque esses meninos aí, vida de professor é muito fácil, né? O professor tem tudo na cabeça, vem dar sempre a mesma aula. Nada disso. A gente também rala muito. Tem dia que a gente está preparando o material porque é um outro diferencial do nosso projeto. Qual é o diferencial? Você está aí assistindo ao Aulino, tá? Se você for para baixo lá, nas informações sobre o nosso vídeo, você vai encontrar um PDF, não vai? E dentro do PDF você vai encontrar parte, ou às vezes tudo, do que eu falei aqui. Claro que a gente não pode colocar também uma apostila para você, não é? Por quê? Porque a gente tem que gravar semana a semana e o tempo da gente é meio corrido. Mas você tem um norte. Mas você está aí com o norte para estudar. Enquanto tem gente que está achando que ter aula de atualidades é o quê? É ver jornal. Ter aula de atualidades é assistir aqui no Ceará o Barra Pesada, né? Às vezes eu posso até tirar uma informação desse tipo de coisa, como, por exemplo, exemplos a respeito do mapa da violência, né? O perfil da mortalidade, homem, jovem, negro, pobre, né? A gente pode encontrar num programa policial. Ou então discutir os próprios programas policiais. Se há a necessidade de limitar o horário em que eles estão sendo apresentados por conta de uma banalização da violência, tudo pode virar discussão, velho. Tudo pode virar discussão. Então, Lei 1079, Lei 12.850, aí eu peço perdão
se não for a Lei 2.850, mas você encontra, basta colocar lá delação premiada, como eu falei, não sou um ávido decorador do número das leis, né? E você tem um apanhado aqui de tudo que a gente precisa. E eu me diga uma coisa, só para encerrar. Se por acaso a Dilma renunciar hoje, quando ela já foi afastada, entre o afastamento e entre o julgamento final feito pelo Senado, presidido pelo Supremo Tribunal Federal, não é pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ela ainda pode ser impeachmentada? Pode. Lembre que a única punibilidade não é a perda do mandato. Existem outras, como a inelegibilidade, por exemplo, tá ok? Gente, na verdade, você, meu aluno, minha aluna, um beijo no coração, vamos para frente. Educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Vai dar certo para você, assim como tem dado certo para mim e para todos esses que acreditam nesse projeto incrível, tá ok? Galera, tudo de bom, força, e eu quero ser chamado para o churrasco da sua nomeação. Valeu?